Olá pessoal, bom, nessa videoaula agora a gente vai aprender a como criar artigos. Bem, artigos é a parte principal do Joomla, né, da área administrativa. Então, vamos lá. Primeiro passo, a gente já criou a seção e criou a categoria, né? Então a gente vai vir aqui em conteúdo, administrar artigos. Bem, aqui a gente tem todos os botões, né, que nem a gente viu lá na seção e nas categorias. Só que para criar artigo, a gente tem duas formas de criar artigo. Primeiro, a gente pode criar o artigo atrelado à seção e categoria. Ou a gente pode criar o artigo sem vínculo algum. Tá? Então, primeiro a gente vai criar um artigo sem vínculo. Tá? A gente vai vir aqui e dar um novo. Aí ele vai abrir aqui, né? Aí você vai colocar um título para o seu artigo. Vamos dizer aqui, o título dele vai ser a página Quem Somos, né? Tradicional em todos os sites aí institucionais. A gente tem sempre aquela páginazinha Quem Somos. Tá? Aí o apelido você vai deixar em branco. A seção, aqui que está um macete. É só você colocar sem categoria. Tá? Então, automaticamente, esse artigo vai ser um artigo estático. Né? Ele não é atrelado à seção e nem categoria. Tá? Então, basicamente, agora é como a gente utilizar o Word. Né? Só que utilizar as ferramentas. Vamos dizer aqui, por exemplo, vamos colocar um subtítulo aqui. Por exemplo, conheça a StudioSite LTDA. Na hora de formatar, é só a gente vir aqui, ó, seleciona o texto. Aí a gente pode vir, por exemplo, aqui, ó, não sei se vocês conhecem os formatos HTML, tá? Os formatos HTML, eles assim, se resumem em parágrafo, né? O address, que é para você dar uma inclinada na fonte, pré-formatted, que ele vai colocar uma fontezinha legalzinha, e tem aqui os títulos, né? Os títulos, eles se resumem em desde H1, né? Head 1 até o Head 6. Tá? Então você pode escolher, por exemplo, vamos dizer que o nosso subtítulo aqui, ele é Head 3, né? Que ele não é o título principal. Então a gente colocou aqui, conheça StudioSite. Agora a gente vai colorir isso aqui, é só a gente clicar aqui, ó. A gente pode colocar uma fontezinha vermelha, né? Chamar bastante atenção. Aqui a gente bota em negrito ou não, itálico, sublinhado. E aqui tem várias ferramentas, né? A gente pode colocar aqui o texto alinhado, justificado, centralizado, à esquerda, à direita. Então, assim, basicamente, é bem parecido com o Word, né? Aqui tem diversas ferramentazinhas bem bacanas. Aqui a gente pode colocar um íconezinho para imprimir nossa tela. Aqui a gente pode pré-visualizar como é que vai ficar, né? Vou clicar aqui, ó. Olha lá. Já dá mais ou menos como vai ficar. Pode fechar. Então, basicamente, é isso aí. As ferramentas bem simples, tem os emotions, né? Agora vamos inserir aquela imagem que a gente adicionou lá na nossa primeira aula. Basta a gente clicar aqui, aí ele vai abrir um gerenciador de imagens. Vocês lembram que a gente falou que tudo fica dentro de Stories? Então, é isso aqui, ó. Ele já abriu, já baseado, né, na nossa pasta Stories. Por isso que eu falei que a gente deveria começar dali. Aí a gente criou uma pasta chamada Imagens Site. A gente clica nela e aqui está aquela imagem que a gente adicionou. A gente clica, está aqui, ó. A gente vê os detalhes da imagem. Aqui a gente pode colocar, por exemplo, um título, né? A gente pode colocar, por exemplo, assim, ó, o meu nome, André Andrade. A gente copia aqui, ó. Aqui a gente vê a dimensão, né? Aqui a gente vê o espaçamento. Esse aqui é o espaçamento vertical e esse aqui é o espaçamento horizontal, né? Aqui a gente diz se ela vai ser alinhada à esquerda, no meio, à direita, né? Embaixo, em cima. Então a gente vai botar aqui à esquerda, né? A gente não vai colocar borda, que ela já tem uma borda aqui na própria imagem. Se a gente quisesse, era só colocar aqui, ó, marcar e colocar aqui. Colocar a corzinha aqui também. Mas a gente não quer, né? Então a gente vai dar um insert aqui, ó, e ele já vai inserir. Tá? Como estava selecionado o meu subtítulo, ele substituiu pela imagem.
Tá? E vamos dizer que agora a gente coloca aqui um parágrafo, por exemplo... Foi? Ele está aqui com o nosso heading H3 ainda, mas eu quero que ele seja um parágrafo. Então eu venho aqui, coloco aqui, né? Então assim, é bem simples nessa parte. Bem, para quem tem afinidade com HTML, pode editar direto no HTML, né? No código-fonte desse conteúdo aqui, desse artigo. Então você clica aqui nessa caixinha, ó, e ele abre a formatação HTML, tá vendo? Então aqui, se você tiver conhecimento, é muito fácil, né? Um editor bem bacana, bem simples. Se você quisesse, por exemplo, inserir um H3 aqui, porque quando você utiliza aquelas ferramentas, ele automaticamente já coloca esses códigos para você. Mas nada te impede de você fazer isso na mão, se você tiver conhecimento técnico para isso. Eu botei aqui título, aí a gente vai dar um update, ó, já apareceu aqui o nosso título. Então, é muito fácil, muito simples, né? Aí agora é bem legal. Agora uma coisa assim, um detalhe bem importante. Quando você vai salvar um artigo, ou quando você não quer ele, você nunca vai utilizar esses botões do próprio navegador. Você vai sempre utilizar esses botões aqui, ó. Por exemplo, se você quiser aplicar, continuar editando aqui, mas você quer salvar para caso a tua internet caia, teu computador desligue, ou sei lá, de repente ele tá com vírus na sua máquina e sai do Firefox, então você aplica para manter aquilo lá, né, salvo, né? Ou você pode salvar, aí ele vai voltar para aquela tela inicial onde você adiciona os artigos, ou você pode cancelar. Se não gostou, você cancela aqui. Tá? Outras ferramentas também aqui, ó. Aqui você diz qual é o autor, quem é que está escrevendo, o nível de acesso, se ele é público, isso aqui é a data de criação. Aqui você, iniciar publicação, você diz quando você quer que ele entre em vigor e quando você quer que ele encerre, né? Tem os parâmetros avançados, que você pode dizer se ele quer que ele use, que ele exiba o título ou não, se você quer que o título seja um link, se você quer que isso seja apenas um texto introdutório, isso aqui eu vou explicar um pouquinho mais à frente, né? Aqui tem várias coisas, você pode dar uma olhada. Aqui tem as informações de metadados, isso aqui é bastante importante. Essas informações aqui, elas não serão apresentadas na tela, mas elas são importantes para os buscadores, né? Para o Google, para o MSN, para o Yahoo. Então, se você quiser colocar, por exemplo, tem que ser, lembrando que tem que ser pertinente, né, ao artigo que você está criando. Nunca que você vai colocar aqui, está falando de banana, que você vai colocar laranja. Então, se você fala de artigo sobre banana, você vai explicar aqui sobre banana. Então, vamos dizer aqui. Aqui eu vou dizer o quê? Por exemplo, nesta página, posso colocar aqui com letra maiúscula na frente. Você vai encontrar tudo sobre a empresa e seus funcionários. Por exemplo, e aqui você coloca as palavras-chave pertinentes à descrição e pertinentes ao artigo. Por exemplo, você pode colocar aqui empresa, vírgula, funcionários, né? E assim por diante. Essa parte aqui é um pouco mais avançada, eu não vou estar explicando. Você não precisa colocar nada, se não quiser, né? Aí você vem aqui e dá um salvar, que você já está satisfeito com a sua página. E está aqui a nossa página, o nosso artigo Quem Somos. Bem, na próxima eu vou estar explicando como utilizar as seções, né, as categorias e algumas outras coisas que passou que eu não passei nessa aula. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima.